Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da unidade 2 do componente Matemática. Eu sou o professor Hilda e eu gostaria que você acompanhasse comigo o objeto de conhecimento da aula de número 21. Problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Acompanhe também o detalhamento, regra de 3 composta. Esse é o nosso tema, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, agora nós vamos falar de regra de 3 composta. Então, nós já vimos falando aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Já vimos aqui razão e proporção, já vimos também regra de 3 simples e agora nós vamos evoluir um pouco mais aí nos tratos da regra de 3. Acompanhe comigo então o nosso primeiro exemplo. Então, nós estamos falando aí em regra de 3 composta. Então, nós temos um trabalhinho a mais a fazer. Olha só, acompanhe comigo esse exemplo. Sabendo que 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias, quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias? Então, nós vimos como funciona a regra de 3 simples, né? E nós vamos utilizar, então, os mesmos conceitos que nós vimos lá para a gente aplicar também aqui na regra de 3 composta. Então, nós vamos fazer aqui com todos os detalhes possíveis, tá? Para você entender como é que funciona a regra de 3 composta. Primeiro, nós vamos analisar as grandezas, tá? Vamos aqui separar as grandezas. Então, nós temos aqui uma grandeza que é a quantidade de mulheres, tá? Nós temos aqui outra grandeza, que é a quantidade de camisas. E a nossa última grandeza é o tempo, esse registrado aí em dias, ok? Então eu vou escrever aqui só para a gente fazer uma organização aqui, tá? Então nós temos aqui, primeira grandeza, quantidade de mulheres, tá? É a primeira grandeza. O nosso enunciado fala que nós temos 9 mulheres, né? A gente tem aqui número de camisas, que é a nossa segunda grandeza. As 9 mulheres fazem, então, 200 camisas. E a nossa última grandeza é o tempo, esse registrado em dias. Eu vou colocar aqui entre parênteses os dias, tá? Lembrando que tempo pode ser registrado em meses, em dias, em ano, em minutos, em segundos, né? Em horas. E para esse último registro, né? As 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias, tá? Então essa é a primeira linha de informação que nós temos nesse primeiro exemplo. Vamos completar então com a segunda linha de informações, né? Então nós temos aí também, dentro do nosso contexto, as 18 mulheres, né? Quantidade de mulheres aqui são 18. Nós não temos aqui o número de camisas, é exatamente o que a gente precisa calcular, né? E quantas essas 18 mulheres farão aí em 15 dias, né? Que é o tempo. Então essa aqui é a nossa segunda linha de grandezas, tá? Então antes da gente montar aqui as nossas razões e, consequentemente, a nossa proporção, a gente tem que fazer a análise, então, das grandezas, né? A gente tem que buscar relacionar, então, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, como é que a gente faz essa análise? Bom, a gente tem a nossa incógnita na grandeza número de camisas, né? Então, a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Nós vamos estabelecer essa grandeza, tá bom? Como uma âncora, para a gente analisar as outras duas, tá? Como assim? Eu vou já
detalhar como é que vai funcionar isso, tá? Então, olha só, vamos acompanhar comigo aqui essa grandeza aqui. Número de camisas, tá? O que é que acontece se nós relacionarmos aqui com a quantidade de mulheres, tá? O que é lógico acontecer? Se a gente aumenta, botar uma seta aqui para cima indicando aumento, tá? Se a gente aumentar a quantidade de mulheres produzindo camisas, o que é natural acontecer aqui no número de camisas? Ele vai crescer acompanhando a quantidade de mulheres ou ele vai diminuir divergindo aí da quantidade de mulheres? O que é normal acontecer? Quando a gente aumenta a quantidade de mulheres, né, a grandeza, a quantidade de mulheres, é lógico, né, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que essas mulheres vão produzir muito mais camisas. Então, é natural, então, que se aumentar a quantidade de mulheres trabalhando, o número de camisas também vai aumentar, né? Então, a gente tem a seguinte relação. A grandeza, número de camisas e quantidade de mulheres são grandezas diretamente proporcionais, tá? Uma acompanha a outra. Se eu aumentar em um, o outro aumenta também. Se eu diminuir em um, o outro também vai diminuir. Ok, essa foi a primeira análise, então, que nós fizemos. Vamos agora estabelecer o mesmo raciocínio agora com a nossa outra grandeza, que é o tempo. Tempo em dias, tá? Vamos pensar da seguinte forma com relação a essas duas grandezas. Se eu tenho aí uma fábrica, né, que produz camisas, e eu aumento a quantidade de dias de produção, vamos pensar da seguinte forma. A empresa costuma trabalhar de segunda a sexta. E aí ela produz uma certa quantidade de camisas. Se eu aumentar mais um dia, ou seja, se eu botar todo mundo para trabalhar mais um dia no sábado, por exemplo, o que é natural acontecer? Eu vou produzir mais camisas ou menos camisas? Qual é a relação, então, que vai funcionar aqui entre essas duas grandezas? Eu vou aumentar ou eu vou diminuir? Tá? Então, se eu estou aumentando o tempo aí de produção, né? Se eu aumentei aí a quantidade de tempo produzindo camisas, é lógico, é natural acontecer que a quantidade de camisas também aumente, não é? Então, o que a gente pode deduzir? A gente deduz, então, que todas as três grandezas são diretamente proporcionais, né? Então, eu analisei aí em separado, né? Em pares, na verdade, né? As grandezas, e cheguei a essa conclusão, olha, todas elas são diretamente proporcionais. Beleza. Isso facilitou bastante, então, o nosso processo de resolução desse problema. Porque se todas elas são diretamente proporcionais, olha só como é que eu vou montar, então, a minha proporção. Olha só como é que vai funcionar. Eu vou começar, então, aqui, onde está a minha variável, né? Aqui na grandeza, número de camisas. Repare que 200 está na parte de cima e o x está na parte de baixo. Então, eu vou montar a minha razão, a primeira razão, exatamente desse jeito. Ó. Eu vou colocar aqui uma fração onde o 200 vai ficar em cima e o x vai ficar embaixo. Tá? 200 sobre x. Do jeito que está lá. Tá bom? E depois da igualdade, eu vou seguir também montando as minhas razões do jeito que elas se apresentam aqui, ó. 9 em cima, 18 embaixo. Como nós temos mais uma grandeza, né, nós vamos fazer então o produto da minha outra grandeza, que é o tempo. Nós temos aqui 10 em cima, né, e o 15 embaixo. Então eu vou seguir exatamente como está no meu esquema, tá bom? O número que está em cima continua em cima,
o número que está embaixo continua embaixo. Isso porque, tá? Isso é importante a gente salientar. Isso a gente está fazendo porque todas as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Se tiver uma que seja inversamente proporcional, a gente faz um negocinho diferente que eu vou já mencionar isso no nosso próximo exemplo, tá bom? Então pronto, montei aqui a minha proporção, tá? E agora, a partir daí, nós vamos resolver a nossa proporção e encontrar o valor de x, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, 200 sobre x. Vou resolver essa multiplicação. 9 vezes 10 vai dar 90. 18 vezes 15 vai dar 270. Isso porque eu estou fazendo a multiplicação direta, tá? Se você observar aí valores que podem ser simplificados, beleza. Simplifique para facilitar as contas, tá bom? Aqui eu estou fazendo de uma maneira mais didática para você entender como é que vai funcionar, tá bom? Aí nós vamos aplicar aqui, como você viu lá na regra de 3 simples, né? Esse produto cruzado aqui, que nós chamamos também de produto dos meios pelos extremos. Ou seja, 90 vai multiplicar com x e 200 vai multiplicar com 270, tá? Então nós vamos ter aí 90x igual a 54.000. Lembrando que o 90 está multiplicando com o x, então quando ele passar para o outro lado, ele vai dividindo os 54.000, tá? Então nós vamos ter aqui 54.000 dividido por 90. E isso aqui vai dar, então, 600, tá? Claro, eu poderia ter simplificado, né? Nós temos aí 9 e 18, eu poderia simplificar por 9. Eu tenho aqui em cima, né? Aqui, 9 e 18, simplificando por 9 fica a fração 1 sobre 2. E aqui eu tenho 10 e 15, né? Poderia simplificar por 5 também, tá? E aí facilitaria ainda mais as minhas contas, tá? Poderia ter feito desse jeito, não tem problema nenhum, eu chegaria ao mesmo resultado, tá? Então eu cheguei a um x igual a 600. Isso significa, então, que a solução do nosso problema já está respondida. Então esse x aqui do nosso esquema, ó, respondendo então a pergunta, né? Quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias? Elas farão, então, 600 camisas, o que faz todo sentido, né? Porque a quantidade de mulheres dobrou, né? Passou de 9 para 18. O tempo também foi aumentado, né? De 10 para 15. Então, um valor maior do que 200 faz todo sentido aqui nessa grandeza aqui, que é o número de camisas, né? O x, então, valendo 600 camisas, tá? Então, faz todo sentido. É sempre importante a gente fazer essa análise no final, para saber se está dentro do contexto, tá bom? Se está dentro aí de um valor possível, tá? Então tá vendo aí todos os detalhes, tá bom, da nossa conta. Anote aí todos os detalhes, porque nós temos mais exemplos para mostrar para você, tá? Problemas que envolvem aí a regra de 3 composta, tá bom? Então vamos para mais um exemplo agora, o nosso próximo exemplo, tá bom? Seguindo aí esse raciocínio, né, da regra de 3 composta. Agora nós temos aí 10 operários que fazem uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos operários são necessários para fazer uma casa igual em 12 dias, trabalhando 2 horas por dia? Então é sempre, quando a gente se deparar com um problema desse, primeiro reconhecer, né, que se trata de um problema de regra de 3 composta. Segundo passo, então, é separar essas grandezas, tá? Fazendo a leitura, então, do nosso enunciado, a gente consegue separar, então, as nossas grandezas. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, os operários, né? Essa é uma grandeza. Vou colocar aqui número de
operários, que começa então com 10, são 10 operários que fazem uma casa. Temos então o tempo, que é a nossa outra grandeza, esse registrado em dias. Ele fala que esses 10 operários fazem a casa em 8 dias, tá? Então aqui 8 dias, né? E aqui 12 dias. E a nossa última grandeza é o tempo de trabalho, né? Que são as horas por dia. Então vou colocar aqui só HD, que são as horas por dia. Então, para essa primeira linha, os 10 operários fazem uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Tá? E aí nós vamos agora buscar aí a segunda linha, né? Completando as nossas informações. Na segunda linha, ele quer saber quantos operários, ou seja, não sei quantos são os operários, então eu vou marcar aqui com o X a nossa incógnita. São necessários para fazer a mesma casa, né? Uma casa igual, em 12 dias, então aqui de 8 passou para 12, trabalhando aí, ó, somente 2 horas por dia. Então aqui já houve uma diminuição, né? Ok, então vamos fazer novamente aquela análise, né, das grandezas. Saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então primeiro eu vou destacar aqui onde está a nossa variável, né? Que a variável x está aqui na grandeza número de operários. Vamos então fazer a análise com essa grandeza aqui, que é o tempo registrado em dias, tá? O que é normal acontecer? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu aumentar a quantidade de operários, né? Eu vou fazer essa casa em mais tempo ou em menos tempo? Vou precisar de mais dias para fazer essa casa? Né? Se eu estou aumentando a quantidade aí de operários, então de 10, por exemplo, passo a ter 20. O normal, né, no nosso entendimento, se eu tenho mais gente trabalhando para construir a casa, é que a casa fique pronta em menos tempo. Não é isso? Não é isso o normal acontecer? Você concorda comigo? Se eu tenho, então, uma quantidade maior de operários, o tempo que ela ficará pronta, então, vai seguir no sentido inverso, né? Ou seja, essa relação entre o número de operários e o tempo que ela fica pronta é uma relação inversa, né? Uma proporção inversa. Se eu aumentar de um lado, a outra grandeza vai ter que diminuir, tá? Então, entre esses dois, nós temos a proporção inversa. Beleza? Fizemos a primeira análise. Vamos agora analisar a outra grandeza. Nós vamos agora analisar aqui número de operários e as horas trabalhadas aí por dia, tá? Então, novamente, o que acontece se eu aumentar a quantidade aí de operários trabalhando na casa? O que é normal aqui acontecer com as horas trabalhadas por dia? Ela vai aumentar, acompanhando lá o número de operários, ou ela vai diminuir? Qual é o raciocínio por trás aí dessa análise? Ora, se eu aumento o número de operários de 10, por exemplo, para 30, eu não preciso deles, né, trabalhando 8 horas por dia para finalizar a casa, né? O que é o normal acontecer? Se eu tenho mais gente trabalhando, o normal é que, se eu tenho aí um aumento de número de operários e eu dou a mesma quantidade de horas para trabalhar, o natural é acontecer que eles construam a casa em menos tempo, né? Então, a análise que a gente faz aqui é que ela é também inversamente proporcional, tá? Então, se eu aumento lá o número de operários, eu vou ter que diminuir as horas trabalhadas por dia, tá? Para construir a mesma casa, tá? Então,
a relação entre número de operários e as horas trabalhadas por dia também vai ser uma relação inversa, tá? Então, nós temos aí duas grandezas, né? As duas grandezas são inversas à grandeza que nós temos como incógnita, como variável, né? Então, o que vai acontecer na hora de montar as nossas contas? Olha só a diferença, então, para o primeiro exemplo, tá? Então, reparem que o tempo e as horas trabalhadas por dia, as duas são inversamente proporcionais ao número de operadores, né? de operários. Então, eu tenho duas opções, que é o seguinte: ou eu mantenho a minha razão de número de operários dessa seguinte forma, né? O 10 em cima e o X embaixo, tá bom? E na hora que eu for montar as outras duas, ó, eu tenho aqui o 8 em cima e o 12 embaixo. Como elas são inversamente proporcionais, eu também tenho que inverter a minha razão, tá? Em vez de 8 sobre 12, eu vou escrever 12 sobre 8, tá? E aí é multiplicado, né, com a minha outra razão, que deveria ser 6 sobre 2, tá? Mas como ela também é uma proporção inversa, eu também vou inverter a minha segunda razão, tá? Então, eu posso montar desse jeito que eu escrevi agora, tá? Ou então, existe uma outra maneira que também vai funcionar, também vai dar certo, tá? Que é inverter somente ali o da minha incógnita, escrever, no caso, x sobre 10, e manter as outras do jeito que elas estão aí, ó. 8 sobre 12, multiplicado com 6 sobre 12, tá bom? São duas opções, tá bom? As duas vão funcionar, tá? Seja aí a que está escrita em preto, né, em traços pretos, tá bom? Mas aí, nesse caso, eu tive que inverter as duas frações, tá? Ou então o segundo caso, que está escrito aí de azul, onde eu só inverti a primeira, só inverti o da nossa incógnita, tá bom? As duas vão funcionar do mesmo jeito, tá bom? A gente vai dar prioridade, então, para o primeiro caso, tá bom? Mas é importante deixar claro que as duas maneiras vai funcionar, as duas maneiras vai dar certo, tá bom? O importante é você estabelecer corretamente quais são as grandezas diretamente e inversamente proporcionais e, na hora de montar a proporção, inverter aquelas que são realmente inversas, tá bom? Tomando esse cuidado, então você não vai errar as continhas, tá bom? Aí sim, nós vamos dar sequência, então, ao nosso cálculo, porque a gente precisa responder, né? Quantos operários serão necessários aí, quantos operários trabalhando serão necessários. Então vamos fazer aqui. Novamente, tá bom? Se você observar que dá para simplificar essas frações, simplifique, tá bom? Por exemplo, 2 sobre 6 dá para simplificar por 2, né? 12 sobre 8 dá para simplificar por 4, então simplifique e depois faça o seu cálculo que você vai resolver de uma maneira mais imediata, tá bom? Se você não se sente seguro para fazer essas simplificações agora e somente no final você resolve fazer as simplificações, também não tem problema, tá bom? Nós vamos então continuar aqui. 10 sobre x vai ser igual a multiplicação de duas frações, né? Multiplica os numeradores. 12 vezes 2 vai dar 24. E 8 vezes 6 vai dar 48. Ok? É o resultado, então, do produto das frações. Novamente, vamos aplicar aquele recurso, né? Produto dos meios pelos extremos, ou então produto cruzado. Vamos ter o que agora? 24 multiplicado com x, 10 multiplicado com 48. Então, o nosso x vai ser igual a 10 vezes 48, 480. Dividido por quem? O 24, né? O 24 está multiplicando o x, quando ele passa para o outro lado, ele passa, então, dividindo. Então, 480 sobre 24. O nosso x, então, vai ser o resultado dessa divisão.
480 por 24 vai dar, então, 20. Esse é o resultado, então, do nosso X, o X que representa aquela quantidade de operários que nós não sabíamos inicialmente, né? Então, tá aí mais uma resposta, tá bom? Só para a gente fazer aqui a seguinte análise, tá? Só para a gente fazer, então, a análise se vai fazer sentido. Então, a gente descobriu, então, que aqui no lugar do X vai ser 20, o que faz sentido, né? Se aumentar o número de operários para 20, de 10 para 20, e as horas trabalhadas eu reduzir de 6 para 2, a gente vai precisar, então, de 12 dias para construir uma casa igual, né? A mesma casa, nesse mesmo período, com essa quantidade de operários, tá? Então, faz todo sentido. Eu vou deixar na tela aí mais uma vez para você anotar todos os detalhes, tá bom? Porque eu tenho mais um exemplo para resolver aí junto com vocês, um exemplo de regra de 3 composta. Tá bom? Muito bem, vamos para o nosso próximo exemplo, então? Acompanhe comigo aí. Nós temos aí, se 12 máquinas produzem 1.200 peças, trabalhando 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas por 6 dessas máquinas trabalhando 10 horas por dia, tá? Isso aqui eu vou resolver de uma maneira um pouco mais imediata, tá bom? Nós já aprendemos qual é o procedimento, tá? Então vamos resolver aqui de uma forma um pouco mais imediata, tá? Nós temos então aí, ó, as 12 máquinas, né? Vou escrever aqui então máquinas, que são 12. Temos aí a quantidade de peças, né? Vou escrever aqui número de peças, que são aí 1.200. E as horas que elas vão trabalhar por dia, né? Então, horas por dia são 8 nessa primeira linha. Na nossa segunda linha, nós vamos ter, então, quantas peças serão produzidas, né? Então, nosso X vai estar aqui, ó. Essa é a nossa incógnita. Com 6 dessas máquinas trabalhando aí 10 horas por dia, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa análise novamente, né? Para saber aí como é que vai funcionar a proporção aí. A nossa incógnita está aqui, ó. Número de peças. Então, se eu aumento a quantidade de máquinas, por exemplo, o normal é o quê? Também aumentar o número de peças, não é? E quando eu analiso, então, a jornada, né? Quanto mais tempo trabalhando por dia, também maior número de peças serão produzidas. Então, a gente, de cara, já percebe que todas elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, do jeito que está aqui, ó, 1.200 sobre x igual a 12 sobre 6 multiplicado com 8 sobre 10, tá? Do jeito que elas estão aí apresentadas, tá? Sem nenhum mistério, ok? Nós vamos ter, então, 1.200 sobre x igual a 12 multiplicado por 8. A gente pode fazer aí algumas simplificações, não é? Se você não se sentir seguro, né? 12 vezes 8 vai dar 96 sobre 60. Tá bom? Aplica aqui, mais uma vez, produto dos meios pelos extremos. Tá bom? O meu tempo está quase acabando, eu vou dar logo o resultado aqui. Vocês vão terminar, então, aí, mais tarde, né? Essas contas, tá bom? Mas o nosso X aqui, nesse caso, é 750, tá bom? Então, a quantidade de peças que serão produzidas com esses novos números serão, então, 750, tá bom? Anote aí todos os detalhes, porque ainda tem um último exemplo para mostrar para você, tá bom? Nosso tempo já está se esgotando, eu preciso ser, então,
um pouco rápido, tá bom? Então, nosso último exemplo, se 10 quilogramas de arroz alimentam 36 pessoas durante 30 dias, quantos quilogramas serão necessários para alimentar a metade dessas pessoas durante 45 dias, tá? Então, vamos lá. Para o nosso último exemplo, o que nós temos? Nós temos aqui quilogramas de arroz, né? Quilogramas de arroz. Temos aí número de pessoas. E o último, quantidade de dias, né? O nosso tempo. Então, separando aí direitinho, nós temos então os 10 quilos, onde 36 pessoas vão se alimentar durante 30 dias. Nós queremos saber, então, quantos quilos de arroz serão necessários para metade dessas pessoas, ou seja, qual é a metade de 36? 18. Para um total de 45 dias. Ok? Então, a nossa análise aí para as grandezas, tá? Mais uma vez, todas elas serão diretamente proporcionais, né? Porque se eu aumentar a quantidade de gente, né, mais arroz eu vou precisar para um maior período, então todas elas serão aí diretamente proporcionais, tá bom? Eu vou deixar então, vocês terminem então essas contas, tá bom? Nós vamos ter 10 sobre x igual a 36 sobre 18, multiplicado então por 30 sobre 45. Tá? Vocês deverão então encontrar um x igual a 7,5. Tá ok? Esse então é a quantidade aí de arroz que nós devemos ter para alimentar a metade dessas pessoas, né, nesse período. Tá bom? Chegamos então ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar e compreender, tá bom? Chegamos ao final, então, da nossa aula.